Celular e jogo virtual, como eles podem interferir no desenvolvimento de crianças. Conheça a história de superação de um jovem que encontrou no esporte motivação para viver. Aplicativo de celular ajuda crianças com síndrome de Down. Em nossos estúdios, um bate-papo sobre as causas da depressão. Começa agora o Jornal da Barão. A tecnologia tem trazido inúmeros avanços que facilitam o nosso dia a dia. Mas o uso desses recursos por crianças e adolescentes causa preocupação aos pais. Veja na reportagem de Everton Goulart. Assim que chega da escola, a primeira coisa que Miguel faz é jogar videogame. Que jogo que você gosta de jogar? Futebol. Quanto tempo você passa jogando, você sabe? 2 horas, 1 hora. Videogames e celulares. As crianças cada vez mais próximas da tecnologia e mais distante das brincadeiras tradicionais. Aqui na casa da Priscila, os games se tornaram um aliado para os afazeres de casa. Ajuda a entreter bastante, ele fica quietinho, jogando. Então, ele fica bastante tempo jogando se a gente deixar. E é um tempo que eu tenho para fazer as coisas de casa, cuidar da menorzinha. Então, ele fica bastante tempo, sim, jogando. Segundo essa psicóloga, os games até ajudam no desenvolvimento das crianças. Mas o que preocupa é a quantidade de tempo que elas ficam jogando. Não existe um tempo ideal, né? Mas é aquele uso ocasional, esporádico, no qual ela joga de 1 a 2 vezes na semana. Se precisa parar de jogar ou se não pode jogar, tudo bem. Isso não gera um conflito, não gera um problema para ela nem para o familiar. A duração desse jogo se torna prejudicial. Então, por exemplo, todos os dias ela quer jogar, ela prefere ficar jogando do que sair de casa. Ela mente que não jogou, mas na verdade jogou. Ela tem prejuízos sociais, ocupacionais e acadêmicos devido a esse jogo, a duração e a frequência desse jogo. Então esses são alguns dos sinais que os pais precisam aí ficar atentos. Quando Miguel não está em frente à TV, está com o celular na mão. E é aí que Priscila se preocupa, porque é mais difícil saber que informações ele está acessando. Por isso, ela controla o acesso. Quando você pega o celular dela pra jogar, não é? Aí ela fica brava, não fica? Aí ela fica. O celular é uma coisa perigosa, né? Então a gente tem que controlar, não sabe o que ele fica fazendo tanto tempo ali. Então não é legal pro desenvolvimento dele, é legal ele brincar também com os brinquedos. Então por isso que a gente está sempre de olho. A depressão é uma doença que atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Pois é, Adênia, cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio por ano em decorrência dessa doença. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós vamos agora para os nossos estúdios com o repórter Murilo Bernardes. Olá, para falar sobre depressão, hoje recebemos em nosso programa a psicóloga Isabela Wada Pulse. Isabela, muito obrigado por ter aceito o convite para a gente falar de um assunto que é tão importante. Obrigada eu, Murilo. Isabela, sabemos que a depressão ela é uma doença bastante difícil de ser diagnosticada. Quais as principais características que podem facilitar na identificação de um paciente com esse tipo de doença? Acho que o maior desafio na identificação de um paciente que está sofrendo de um transtorno depressivo é diferenciar o que é uma tristeza que é comum do ser humano e uma doença que ela já está atingindo um estado mais patológico, né? Uma das formas, né, que a gente considera na hora de diagnosticar, de fechar esse diagnóstico, é em como que essa tristeza está influenciando na vida da pessoa. Então, se essa pessoa já está começando a ter perdas aí da qualidade dos relacionamentos que ela vem tendo, do desempenho dela no trabalho, em escola, nas atividades da vida cotidiana, a gente começa já a olhar com outro olhar essa tristeza, que ela foge já de uma tristeza que ela é comum, que ela é normal ao ser humano. Então, o diagnóstico ele é muito baseado nessas perdas funcionais que esse paciente está tendo e também na persistência desse sintoma. Então, é normal você sentir a tristeza por eventos ou uma tristeza que ela vem sem uma causa evidente. Mas a partir do momento que essa tristeza ela torna-se persistente, né, é importante que você procure uma ajuda médica, um acompanhamento para o fechamento de um diagnóstico. Isabela, quais as principais causas da depressão? Existem fatores genéticos que podem contribuir para isso? A depressão ela é sim uma doença que ela é genética. Então o fator da hereditariedade vai influenciar sim na manifestação dessa doença. Mas outros fatores também vão ser importantes
para que essa doença venha ou não a se manifestar. Então tem a personalidade do indivíduo que vai influenciar. Então uma personalidade que ela é mais bem estruturada, mais resiliente, ela vai ter uma probabilidade menor de que esses sintomas depressivos venham a acometer esse paciente. Outros fatores também que são completamente ligados com o aparecimento da doença são os fatores ambientais. Então, assim, se a pessoa está passando por alguma situação ou histórias, né, indivíduos que vêm com histórias aí carregadas de traumas, de abusos, eles vão ter, estudos científicos mostram que eles têm maior probabilidade de desencadear o aparecimento desses sintomas. Isabela, a gente sabe que por todas essas características que estão por trás dessa doença, é difícil de você diagnosticar um paciente com depressão. O que de fato caracteriza a doença num paciente? A depressão ela é uma doença silenciosa. Muitas vezes a pessoa que está sofrendo de depressão, ela não percebe que ela está sofrendo, né? E aí é importante também que fique esse recado aí para os familiares, para que eles consigam perceber se a pessoa está diferente ou não. Um dos fatores que vai ser determinante para o fechamento do diagnóstico e caracterizar esse quadro de depressão é uma tristeza que ela foge do normal, né? É uma tristeza persistente, uma desesperança, ela pode ser acometida por outros sintomas, falta de apetite ou um aumento do apetite, ganho de peso. Então, tudo que foge, né, do normal do indivíduo tem que ser olhado já com um olhar mais crítico e tem que buscar um tratamento, buscar um especialista da área para fechar esse diagnóstico. Aproveitando que você falou em relação aos tratamentos, quais são os tipos de tratamento que a gente conhece e se existem tratamentos que são mais ou menos eficazes nesse caso? Bom, depende do caso, né? Então tem pacientes que vão ter uma depressão leve e que aí vai ter que ser acompanhado aí, tanto por um psicólogo, através de uma psicoterapia, quanto com um psiquiatra. Em casos mais severos aí de depressão, é necessário entrar com um tratamento medicamentoso. E o que é mais eficaz, né? Estudos aí comprovam que o mais eficaz é aliar essas duas frentes de tratamento, tanto o tratamento medicamentoso quanto a psicoterapia. Não adianta, né, o paciente só tomar o remédio e achar que vai melhorar, e também ou só fazer a psicoterapia, porque até o trabalho do psicólogo com pacientes que estão muito deprimidos fica restrito. Então a gente precisa aí desse olhar que é multidisciplinar aí, multiprofissional, para que o paciente consiga ser acompanhado em caso de necessidade de ter essa intervenção médica. Isabela, muito obrigado pela sua entrevista. É muito importante que a gente possa falar de assuntos que são extremamente pertinentes para toda a sociedade, como a depressão. Eu que agradeço. Obrigada. Voltamos ao estúdio. No próximo bloco, você vai conhecer um aplicativo que ajuda pessoas portadoras de síndrome de Down a se comunicar. Você vai ver também a incrível história de superação de um atleta de Ribeirão Preto. Não saia daí, nós voltamos já. Chega mais, a geração dos inquietos, vamos empoderar desse universo. Sem pressão, sem preconceito, o mundo é sua casa, bate no peito. Desenha, escreve, ensina e cura. Se não for assim, não há glória. Há poucos passos de entrar pra história. Vida nova, nova dimensão. Seja sua melhor versão. Processo Seletivo 2019 Barão de Mauá. Inscreva-se barãodemauá.br. O esporte pode transformar vidas e auxiliar na recuperação de pessoas com deficiências. A história que vamos mostrar agora é a do Marcos Vinícius, que sofreu um grave acidente e mudou sua vida através do paraatletismo. Veja na reportagem do repórter Felipe Bolito. Em dezembro do ano passado, Marcos Vinícius sofreu um grave acidente e teve que amputar a perna esquerda abaixo do joelho. Eu estava trabalhando, fazendo um bico, entrega de lanches. E infelizmente eu na minha preferencial, um carro evadiu o pare e acabou colidindo na minha lateral. E assim eu tive uma fratura, da tíbia esquerda, uma fratura transtibial esquerda, Mas como não teve recuperação e tal, então o melhor processo foi amputar. O esporte é um agente transformador que auxilia em diversos casos na recuperação física e psicológica de pessoas que têm alguma deficiência. É o caso de Vinícius.
que treina pesado todos os dias para conseguir uma vaga na equipe de paraatletismo. O momento difícil se transformou em motivação. E no esporte, Vinícius encontrou a energia que precisava para se recuperar. E desde então eu coloquei na cabeça que só dependia de mim a recuperação, né? No momento ali é um turbilhão de emoções, né? Vários pensamentos, mas graças a Deus não me entreguei. E estou aqui, graças a Deus, recuperado e treinando, que é o que eu mais gosto de fazer. Os exercícios são fortes. Tudo para desenvolver o máximo da capacidade física e mental. O exercício ele faz um trabalho 100% para tanto na parte física como na parte psicológica de alguma pessoa que tem alguma necessidade especial. Tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai desafiar a pessoa, principalmente a cabeça, tá? Para não deixar a pessoa desmotivada, que ela consiga encarar a circunstância do dia a dia, que com certeza vai ser muito mais difícil. Então a pessoa, se não tiver com uma cabeça bem estabelecida, ela pode padecer. Faça chuva ou faça sol, Vinícius sempre está lá, treinando pesado em busca dos sonhos. Eu treino forte todos os dias. Graças a Deus tive aí a oportunidade já de estar fazendo parte da equipe paralímpica aqui de Ribeirão Preto. A professora Marisa, o professor Weber me acolheram super bem. E aqui no CrossFit Life Raft, que o coach Dedé me acolheu super bem também, me dá todo o suporte, né, para preparar o físico para poder estar em rendimento e alcançar esse objetivo, né? Que é me tornar realmente um paratleta profissional e representar Ribeirão Preto e, se Deus quiser, até o Brasil, né? Mundo afora. Vinícius mostra, então, que conseguiu superar da melhor forma possível os problemas. E, segundo ele, o esporte mudou a vida para melhor. Costumo brincar com meus amigos, né? O esporte é vida, né, cara? Assim, tanto para qualquer pessoa. Praticar esporte, seja pedalar, seja correr, enfim. O esporte abre portas e saúde é acima de tudo. Sem saúde ninguém é ninguém, né? E esporte é vida. O esporte modificou minha vida, sempre veio modificando e agora ainda mais depois do acidente. Graças a Deus é o ponto-chave que me fez, né, dar mais valor à vida, foi o esporte em si. Avanços tecnológicos vêm ajudando a vida de muitas pessoas. Olha só que bacana, a USP de Ribeirão Preto criou um aplicativo para auxiliar crianças portadoras de síndrome de Down a se comunicar. A matéria é de Jean Kleiser. Cachorro. O que parece simples para muitas crianças tem sido um desafio para Tamires. Ela tem dificuldades na fala e a mãe faz de tudo para driblar o preconceito. A maior dificuldade são os outros mesmo, né? Porque as pessoas olham e falam, nossa, uma criança especial, dá trabalho. Não, ela não me dá trabalho, né? Ela é uma criança, criança é criança, e a diferença dela é que ela tem muito amor, muito mesmo. Então é muito fácil lidar com ela, né? Muito fácil mesmo. Agora, Juliana ganhou um grande aliado para o tratamento da filha, a tela do celular. Um aplicativo desenvolvido na USP de Ribeirão Preto busca ajudar os pais na continuidade do tratamento em casa e promete melhorar a pronúncia das palavras. Esse aplicativo ele é desenvolvido em 2 módulos, né? Um módulo fono, que vai ser instalado no celular da fono, e um módulo criança instalado no celular da criança ou do cuidador. Os textos e as figuras que aparecem na tela do celular são escolhidos de acordo com o perfil de cada paciente. E enquanto a criança brinca, o sistema reconhece os movimentos faciais e o som emitido por cada paciente. O melhor é que o tratamento é feito em casa. Vai direto para o fonoaudiólogo em forma de gráfico, para que o especialista acompanhe a evolução do tratamento. Esse aplicativo é muito legal e é montado especialmente para as dificuldades na fala que ela tem, de pronúncia na fala. Então, por exemplo, o R. Ela tem dificuldade em falar o R no início da frase, mais do que no meio. E aí no aplicativo ela ouve e ela consegue repetir igual. E aí tem as estrelinhas, tudo, então ela fica super feliz quando ela acerta, né? E é personalizado. O bom do aplicativo é isso. O aplicativo está em fase de testes há 6 meses e atendeu 16 crianças com a síndrome de Down. De 46 mil fonoaudiólogos cadastrados no Conselho Regional, 5 mil já procuraram a USP para ter o aplicativo. É a tecnologia a serviço da inclusão. Nós estamos deixando com as famílias agora, a partir do final desse mês, para usar o mês de junho para fazer teste.
Julho nós estamos coletando isso, dando os ajustes finais e a gente espera em agosto estar disponibilizando para download. Hoje a gente tem uma versão que funciona para Android, mas a gente sabe que isso não é o ideal, a gente queria uma versão multiplataforma. Então a gente espera que a gente consiga novos patrocínios, novas maneiras de levar esse software, tanto em manutenção como em novos desenvolvimentos adiante. O Jornal da Barão fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até mais. Tchau.